Olá, muito boa tarde. O programa da Igreja Católica chega à sua companhia com as notícias que fazem a atualidade na Igreja Católica. E nesta semana, centrada nos trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Trata-se de uma Assembleia eletiva que escolheu para Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa Dom José Policarpo. Percebia-se a satisfação de Dom José Policarpo, que 6 anos depois volta a assumir a presidência da Conferência Episcopal Portuguesa. O facto de ter entregue ao Papa o seu pedido de resignação como Patriarca de Lisboa não o impede de assumir esta responsabilidade, que diz aceitar em espírito de serviço e para reforçar a convergência. Era muito importante que houvesse uma convergência, como vocês sabem, no momento que estamos a viver. É a evolução da história, mas o Portugal está a viver um momento muito próprio. E, portanto, a Igreja tem um papel a exercer, mas é nós próprios, e com a vossa colaboração, temos que ter muito claro qual é o género de intervenção da Igreja, não é? Portanto, não cairmos na tentação de fazermos intervenções no campo do estritamente político ou do estritamente partidário, que não é a nossa função, em nome da natureza do nosso ministério. Dom José Policarpo terá como vice-presidente o Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, e um conselho permanente que integra os vogais também hoje eleitos, Dom Jorge Ortiga e Dom António Marto, que transitam da presidência anterior, Dom Gilberto Reis, Bispo de Setúbal, que já desempenhava esta função, Dom António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro, e Dom Manuel Quintas, Bispo do Algarve. A escolha dos bispos foi comunicada minutos antes pelo secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, que renova também o seu mandato. Ele informou que esta Assembleia Plenária não vai nomear para já os presidentes das comissões episcopais, pelo facto de várias dioceses aguardarem pela nomeação de bispo, o que irá alterar o colégio episcopal. Estas nomeações serão decididas numa posterior ocasião. O ritmo dos trabalhos da Conferência Episcopal Portuguesa, apresentados num programa onde queremos mostrar também os momentos essenciais da beatificação do Papa João Paulo II. João Paulo II resgatou a esperança ao aproveitamento ideológico e político e configurou-a com o cristianismo. Foi Bento XVI quem o disse, diante do 1 milhão de pessoas que fizeram questão de participar na beatificação do Papa João Paulo II. As autoridades italianas estimam em 1 milhão de pessoas a multidão que se comprimiu na Praça de São Pedro para acompanhar a beatificação de João Paulo II. Certamente muitos estiveram nesta mesma praça quando o Papa polaco faleceu e gritaram na altura: "Santo súbito, é já santo". Um sentimento generalizado que levou a Igreja Católica a dar uma discreta celeridade ao processo, como reconheceu Bento XVI. A beatificação foi presidida por Josef Ratzinger, que salientou os 23 anos em que privou com João Paulo II, afirmando que o exemplo do Papa polaco ajudou a crescer, admirando a humildade profunda com que dava testemunho de Cristo. Foi o cardeal Agostino Vallini, vigário-geral para a Diocese de Roma, que leu o pedido de beatificação, onde, para além dos dados biográficos, se realçava a rica personalidade e o magistério luminoso que lhe permitiu escutar e dialogar com as igrejas cristãs, os crentes no único Deus e os homens de boa vontade. Depois, a irmã Tubiana, assistente pessoal do Papa polaco, e a irmã Marie-Simone Pierre, cuja cura da doença de Parkinson, considerada milagrosa, encerrou o processo de beatificação, colocaram junto ao altar as relíquias do novo beato, uma ampola com sangue de João Paulo II. A fórmula da beatificação, pronunciada em latim, concluiu-se com uma enorme salva de palmas que acompanharam a revelação da tapeçaria com o rosto de João Paulo II. Bento XVI destacou a figura e o exemplo que o novo beato representa para a Igreja, ele que na difícil realidade política de um mundo dividido em blocos e com o totalitarismo a governar parte da Europa, soube alimentar a chama da esperança e a vontade de mudar o curso da história. Aquela carga de esperança que, de certo modo, fora cedida ao marxismo e à ideologia do progresso, João Paulo II legitimamente reivindicou-a para o cristianismo, restituindo-lhe a fisionomia autêntica da esperança, que se deve viver na história com um espírito de advento,
numa existência pessoal e comunitária orientada para Cristo. Orientada a Cristo, plenitude do homem e realização das suas expectativas de justiça e de paz. João Paulo II foi também o Papa que, no final da vida, soube transmitir uma imagem de força através de uma figura enfraquecida pela doença. E poi la sua testimonianza nella sofferenza. Impressionou-me o seu testemunho no sofrimento. Pouco a pouco o Senhor foi o despojando de tudo, mas permaneceu sempre uma rocha, como Cristo o quis. La sua profunda umiltà, radicata nell'intima unione con Cristo. A sua humildade profunda, enraizada na união íntima com Cristo, permitiu-lhe continuar a guiar a Igreja e a dar ao mundo uma mensagem ainda mais eloquente, justamente no período em que as forças físicas definhavam. João Paulo II continua hoje a ser uma força para a Igreja e para muitos o intercessor para tantas preces. Feliz és tu, amado Papa João Paulo II, porque acreditaste. Continua no céu. Nós te pedimos a sustentar a fé do povo de Deus. Muitas vezes do palácio, tu nos abençoaste nesta praça. Hoje, nós te pedimos, Santo Padre, abençoa-nos. Ci benedica. Amém. A dimensão global do pontificado do Papa, que percorreu o mundo em tantas viagens apostólicas, refletiu-se nas 90 delegações oficiais, incluindo 16 chefes de Estado. O executivo português fez-se representar pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado. Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, esteve também presente. Esta pluralidade levou o cardeal português, Saraiva Martins, a considerar esta beatificação como uma festa da humanidade. O cardeal Saraiva Martins admitiu também que o prazo para a canonização de João Paulo II deverá ser menor do que os 6 anos que foram necessários para a sua beatificação. Para a canonização basta um milagre, indicou o antigo responsável pela Congregação para a Causa dos Santos, sem querer, no entanto, fazer previsões. O Circo Máximo de Roma acolheu a vigília que antecipava a beatificação de João Paulo II. Também ele uma testemunha global de um Evangelho que se entendia como novidade para o mundo. Este momento de oração e evocação de memória do Papa polaco contou com algumas presenças determinantes na sua vida e no desfecho deste seu processo de beatificação, como é o caso da irmã Marie Simon-Pierre, religiosa francesa curada da doença de Parkinson por intercessão de João Paulo II. É com grande emoção que estou hoje aqui diante de vós para dar este testemunho. É uma grande alegria que sinto por ter sido abençoada com esta graça de cura e contribuído assim para o processo de beatificação de João Paulo II. A minha família religiosa e humana querem dizer-te muito obrigado, Santo Padre. Merci, très Saint-Père. Presente esteve também o antigo porta-voz do Vaticano, Joaquim Navarro Valls. Eu penso que a Igreja não faz santos. A Igreja simplesmente reconhece e confirma que a vida daquela pessoa era a vida de uma pessoa santa. Era uma vida santa e é isso que assistiremos amanhã, naturalmente, nesta cerimónia de beatificação. A Igreja não a fará santa. Ela já era santa. Outra presença central no pontificado de João Paulo II é do cardeal Stanislaw Dziwisz, o seu secretário particular, a quem perguntaram se nunca tinha visto o Papa zangado. Ho visto 2 volte, non contra o uomo. Vi-o zangado 2 vezes, não contra o homem, porque ele tinha sempre muito respeito pelos homens. Ma ha avuto un motivo, Agrigento. Mas por 2 vezes o vi zangado com motivo. Foi durante uma visita em que ele elevou a voz contra a máfia. Ci siamo spaventati tutti. E altra volta durante... E nós ficámos admirados. E uma outra vez durante o Ângelus, antes da guerra contra o Iraque, disse com voz forte: não há guerra. A guerra não resolve nada.
fazei a paz. A segunda parte desta vigília contou com a recitação do Rosário, com intervenções de fiéis reunidos em 5 santuários dedicados ao culto da Virgem Maria, na Polónia, na Tanzânia, Líbano, México e também Portugal. O Santuário de Fátima, que João Paulo II visitou por 3 vezes em 1982, 1991 e 2000. Sob a presidência de Dom Augusto César, os fiéis reunidos na Capelinha das Aparições recitaram os mistérios do Rosário, e as melodias de Fátima foram também cantadas no Circo Máximo de Roma, onde decorreu esta vigília. Como vaticanista ao serviço da agência Eclésia, Otávio Carmo acompanhou em Roma cada momento desta beatificação, que classifica como o fim de um caminho em que a Igreja reconhece a santidade do Papa polaco. A beatificação de João Paulo II constitui o ponto final de um processo que tem a ver com a análise da vida, da obra desta figura como referência espiritual para o catolicismo e também como uma referência para toda a humanidade. Porque mesmo sendo a penúltima etapa da canonização, há uma parte deste processo que já não se repete. A análise da fama da santidade, das virtudes, está concluída e, portanto, a declaração como beato implica, sim, na prática, que só falte mais um milagre para a canonização. Desse ponto de vista é importante. Há um estudo, há um reconhecimento por parte da Igreja Católica, e não só, porque estiveram mais de 1 milhão de pessoas, para além de todas as que acompanharam pela televisão, estiveram mais de 1 milhão de pessoas no Vaticano. Há um reconhecimento da estatura moral, espiritual, até também teológica e filosófica desta figura. Este foi um processo rápido em que o próprio Bento XVI reconheceu a sua celeridade. A justificação que foi dada pelo próprio Papa teve muito a ver com as manifestações de estima pelo seu predecessor, o que configurou efetivamente uma decisão histórica de se beatificar logo o Papa anterior, pouquíssimo tempo depois, porque se pensarmos que seria necessário, em teoria, esperar um período de 5 anos após a morte, esse período foi desde logo dispensado, o processo decorreu em 6 anos, que é um tempo bastante rápido. Muita gente em Roma por estes dias. Para Otávio Carmo foi a ocasião para muitos se reencontrarem com João Paulo II. Quase uma repetição daqueles momentos dos funerais e daquela manifestação de massa, e efetivamente compareceu um grande número de pessoas, também da comunicação social, havia um interesse constante sobre o que estava a acontecer, e de certa maneira foi o ressurgimento, o reaparecimento no meio de nós de uma figura de referência do último meio século quase, pelo seu percurso dentro da Igreja, e depois enquanto Papa, sim, uma figura de referência mundial e reconhecida em todo o mundo, em todos os continentes, e que de certa maneira voltou agora a ter a oportunidade de falar, também muito pelo trabalho que foi lá realizado. Segundo as autoridades italianas, foi quase 1,5 milhão de fiéis presentes nesta beatificação, números que em grande medida se ficaram a dever aos peregrinos polacos. Temos de pensar que de 4 ou 5 dias antes estávamos a falar de números na ordem dos 300, 400 mil peregrinos. Por isso, simplesmente, durante as noites anteriores à beatificação, começaram a chegar autocarros sistematicamente sem parar e o número disparou. Tem esta ligação que é própria da beatificação, ou seja, o culto da beatificação tecnicamente não é um culto universal, é um culto que no caso de João Paulo II é para a Diocese de Roma inicialmente e para a Polónia, e a Polónia compareceu em peso para homenagear o seu Papa. Isso fez toda a diferença. Será lícito perguntar agora, depois da intensidade dos acontecimentos, que sinal fica para a Igreja desta beatificação? Em primeiro lugar, há obviamente esta estima por um pontificado, que quer dizer que os caminhos que foram abertos por João Paulo II ao longo de 26 anos e meio devem continuar a ser percorridos do ponto de vista daqueles que foram pastoreados por ele, por assim dizer. Depois houve uma oportunidade de reaproximação de pessoas que eventualmente tenham ficado mais distantes após a morte de João Paulo II e que tenham sentido uma espécie de orfandade, que puderam redescobrir esta ligação sentimental, mas não só, de participação, de compromisso, de empenho,
percorrer milhares de quilómetros para ir a uma celebração implica uma disponibilidade interior muito forte para fazer isso. E também foi uma oportunidade para que Bento XVI, discretamente, com o seu timbre, na homilia, falasse sobretudo, por exemplo, das questões ligadas ao Concílio Vaticano II, do diálogo interreligioso, das questões da paz, e assumisse essas causas como suas, mostrando que não houve aqui uma ruptura, que nunca existiu, mas que efetivamente não houve uma ruptura, e que este pontificado continua a seguir esses tais caminhos que foram muito apreciados e muito desenvolvidos no pontificado de João Paulo II. Em Portugal, perto de 1 milhar de pessoas estiveram em Cascais para assinalar a beatificação de João Paulo II. Foram chegando, pondo de lado a ideia de que a chuva pudesse estragar um fim de tarde destinado a dar continuidade a um dia de celebração. Em Cascais, perto de 1 milhar de pessoas, veio até ao jardim da Igreja Paroquial para celebrar a beatificação de João Paulo II, um Papa que está ainda presente na memória coletiva dos portugueses. O Papa representa Cristo na Terra e, portanto, nós sentimos sempre muito conforto quando o Espírito Santo escolhe um Papa. Este em particular, porque de facto o seu pontificado foi longo e acompanhou-nos em muitos momentos, e muito particularmente quando esteve em Fátima, na última vez, com a beatificação, também lá estivemos e foi um momento especial e por isso agora também estamos com ele. Alguma característica, alguma imagem que recorde particularmente? Quando eu fui a Fátima. Quando eu fui a Fátima, sim. Quando aquilo foi atentado também, recorda-me muito. Esta celebração revelou a universalidade do pontificado de João Paulo II, o Papa da Juventude, que foi também um exemplo de força e perseverança na velhice. O engraçado, que também era esperado, mas não é assim tão conversado, é que é mais as pessoas doentes, é mais as pessoas que estão assim num sofrimento sereno, mas sofrido, foram mais essas que no silêncio, na discrição, a falar comigo, a dizer: Senhor Padre, não se esqueça de rezar. Já que ele agora é beato, agora faz mesmo milagres, mesmo à série, até a Igreja confirma e tudo. Peça lá por um milagre por mim, pela minha filha, pelo meu irmão, e há mesmo muita gente assim em fases muito difíceis, e eu julgo que hoje, além da festa, acho que o que toca mais fundo é esta realidade difícil da nossa vida, e que foi a última marca que o Papa nos deixou nos últimos 10 anos, os últimos 5 anos da sua vida, foi de um sofrimento abraçado e acolhido e vencido em Jesus. A celebração começou com a oração do terço, orientada pelos jovens que levaram à cena o musical Wojtyła. No musical aprendi imenso sobre o Papa, cresci imenso, fez-me... realmente o Papa mexeu mesmo connosco, mesmo não tanto cá, por isso deu-nos imensa força para poder falar de Jesus no mundo fora. Dom Carlos Azevedo, que presidiu a esta celebração, recordou a forte ligação de João Paulo II a Portugal, sem deixar de responder a algumas das críticas que têm sido feitas à rapidez com que o processo de beatificação foi desencadeado. Eu acho que nós é que complicamos, porque uma vida como a do Papa João Paulo II, o processo é um pró forma. A sua vida era evidentemente uma vida de Deus, uma vida de um homem de Deus que transparecia nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas atitudes. E por isso o resto é só formalizar aquilo que não só cada fiel, mas a própria Igreja aceitou. Esta celebração que trouxe também a memória da visita de Bento XVI a Portugal, aqui representada no altar, o mesmo onde o Santo Padre celebrou a Eucaristia no Terreiro do Paço, em Lisboa. E isso também é bonito nesta celebração, é unirmos o altar que se serviu no Terreiro do Paço, do Papa Bento XVI, com a beatificação do Papa João Paulo II. Que esteve muito unido a Portugal, porque a sua própria vida ficou unida à Fátima e à mensagem de Fátima. Ele estava, de certo modo, dentro dos planos de Deus para
para Fátima, para percebermos totalmente o que é que Deus quer da mensagem profética de Fátima, e por isso há uma ligação que não haverá com outros papas, com outras figuras, mas de qualquer maneira, quem a interpretou melhor a mensagem de Fátima até hoje foi o próprio Papa Bento XVI, já como teólogo, e agora a sua presença entre nós. Por isso nós ligamos aqui a missão de Pedro. Pedro, a quem Cristo perguntou: amas-me mais do que a estes? A pergunta à qual João Paulo II respondeu com toda a sua vida. Os principais momentos da beatificação do Papa João Paulo II, celebrado em Roma e também em muitas partes do mundo. Imagens que ficam para a história no fim do nosso programa de hoje. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Nos, vota fratris nostri, Augustini Cardinalis Valini, vicari nostri pro Romana Diocesi, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopato, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Johannes Paulus secundus Papa, beati nomine postrum appelletur, iusque festum dia altera, et 20 Octobris, in locis et modis juris statutis, quotanis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.